Bem-vindo ao Minuto AB. Hoje nós vamos comentar sobre o delito de roubo. Onde que está previsto este crime? Lá no artigo 157 do Código Penal. Iniciando pelo sujeito ativo, pode ser sujeito ativo aquela pessoa que vai cometer o delito de roubo, qualquer pessoa. Então é um crime comum. Não exige uma pessoa específica para que haja o cometimento desse delito. Então pode ser qualquer pessoa. Já quanto ao sujeito passivo, também pode ser qualquer pessoa. E tem um ponto interessante no sujeito passivo do crime de roubo. Por quê? Imagina só que tem um auxiliar de escritório e o seu chefe pede para ele: olha, você pode ir lá no banco fazer o depósito desse valor para mim? E aí no trajeto ele é vítima do crime de roubo. Chega alguém, aponta uma arma para ele e fala: olha, passa esse dinheiro, senão eu vou atirar contra você. E aí ele vai e entrega o dinheiro. Observem que nessa situação ele sofreu a violência. Só que esse dinheiro, a subtração desse dinheiro, esse dinheiro não pertence a ele, né? Esse dinheiro não é dele. Então, nesse sentido, em que pese o dinheiro não é dele, mas ele sofreu essa violência. Então ele também pode ser vítima do crime de roubo. Então não vai ser só aquela pessoa que é detentora daquele objeto subtraído, tá? Um exemplo claro foi esse que eu acabei de falar para vocês: o auxiliar que pega o valor do dono da empresa para fazer o depósito e no trajeto ele acaba sendo vítima do crime de roubo. Aí pode-se argumentar: ele não é vítima porque o dinheiro não era dele. Não, ele é sim vítima, mesmo que o objeto subtraído não seja dele, tá? Principalmente porque a violência foi praticada em desfavor dele. Olha só, qualquer pessoa, a vítima somente da violência, mas não da subtração, também pode ser o sujeito passivo do delito de roubo, tá? Então fiquem com essa informação: sujeito passivo, qualquer pessoa, mas a pessoa que sofre a violência, mas não é a possuidora, não é a dona daquele objeto que foi roubado, ela também é vítima do crime de roubo. Continuando aqui, o objeto jurídico é o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual. Já quanto ao objeto material desse delito, a pessoa que tem o patrimônio subtraído, bem como aquele que é agredido. E aí a gente volta naquela situação do sujeito passivo que eu acabei de falar para vocês. Então, o objeto material, ele pode ser a pessoa que tem o patrimônio subtraído, bem como aquele que é agredido. A pessoa, de repente, ele não tem esse patrimônio, o patrimônio que foi subtraído não é dela, mas é ela que sofre a violência. Dessa maneira, ela pode ser também sujeito passivo e ela integra aqui o objeto material do delito de roubo. O elemento subjetivo do tipo, é importante ressaltar o quê? Lá no artigo 157, ele traz as mesmas circunstâncias do crime de furto, acrescendo 3 pontos. Aqui o artigo 157, tá? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, tá? O mesmo tipo penal do crime de furto. Só que o porquê que ele vai se diferenciar do crime de furto? Porque no crime de roubo, o que a gente tem além da subtração de coisa móvel alheia para si ou para outrem? Também tem a utilização, né, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Então, essa parte aqui que vai diferenciar do crime de furto. Enquanto no crime de furto eu me limito apenas a esse início: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, crime de furto. Agora, quando vamos dizer de maneira hipotética, quando esse furto é realizado mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência, teremos o crime de roubo e não de furto, ok? Então, artigo 155, crime de furto, apresenta o mesmo tipo penal do artigo 157, que é o crime de roubo. A diferença é que, enquanto no crime de furto eu me limito apenas a este início do tipo penal, o crime de roubo, além da subtração de coisa alheia móvel para si para outrem, para essa subtração o agente emprega grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de haver por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência, tá? Então,
Quais são os elementos aqui objetivos do tipo? Então, é a subtração primeiro, e essa subtração, que são os mesmos elementos do furto, ela é acrescida da grave ameaça, da violência ou da redução da possibilidade de resistência. O que vem a ser a grave ameaça? A grave ameaça é a violência moral. Quando se fala em grave ameaça, é uma violência moral. Tá? E como que vai ser essa violência moral? O indivíduo para a vítima, o autor do crime de roubo para a vítima e faz uma violência moral. Se você não me passar esse bem aí, eu vou atirar contra você. Tá? Eu vou te dar uma facada. Essa é uma violência moral. Na sequência, a violência em si, aqui previsto no tipo penal, é a violência física. A vítima é agredida, dá uma coronhada na cabeça dela, dá um tiro nela, né, de repente. Então, essa violência, de fato, é a violência física. E, por último, quando há a redução da possibilidade de resistência, ela é denominada violência imprópria. Vou colocar outra cor aqui. Tá. Já, por último, aqui nós temos a violência imprópria. O grande exemplo dessa violência imprópria, na qual a redução da possibilidade de resistência, é aquele golpe do Boa Noite Cinderela. Nesse caso, a vítima ingere uma substância, ela fica fora das suas faculdades mentais, ela fica totalmente fora, reduz a sua capacidade de mobilidade, a pessoa fica meio grogue, então há uma redução da possibilidade de resistência dela. É o grande exemplo da violência imprópria, o golpe do Boa Noite Cinderela. Tá? Então, aqui o elemento objetivo do tipo é o furto acrescido da grave ameaça ou violência, ou quando a vítima tem reduzido a sua possibilidade de resistência. Tá? Esses são os elementos objetivos do tipo. Quanto ao elemento subjetivo do tipo específico, é o ânimo de apossamento definitivo do objeto que está sendo subtraído para si ou para outrem. Esse é o elemento subjetivo do tipo específico, tá? O ânimo de apossamento definitivo, espelhados nos termos para si ou para outrem. Já o elemento subjetivo do crime é o dolo, não existindo a forma culposa. Então ninguém pode responder por roubo na modalidade culposa. Ou ele teve o ânimo de apossamento e aí utilizou para esse ânimo de apossamento a grave ameaça, a violência, ou reduziu a possibilidade de resistência da vítima, ou ele não praticou o delito. Por quê? Se no seu exercício ou no seu caso prático houver dúvida se ele teve o dolo, a intenção ou não, aí ele não vai responder pelo crime de roubo, porque o roubo só existe na modalidade dolosa. Ninguém pode responder por dolo na modalidade, por roubo na modalidade culposa. Tá? O roubo, então, só na modalidade dolosa. A tentativa é possível, sim, quando ele não consegue consumar o delito por motivos alheios à sua vontade. Mas a tentativa, a gente vai explicar o momento consumativo em outra aula, mas já adianto que a tentativa ela é possível no crime de roubo. Então, é possível que a gente responda por roubo na modalidade tentada, lá combinado com o artigo 14.2 do Código Penal. Bom, essa foi a análise inicial do crime de roubo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e continuem acompanhando.